ganhar o Mundial, para vencer o Liverpool? E aí a gente pode colocar alguns pontos em relação à final, se é que os dois times vão se enfrentar então, realmente na final. Tem isso? Foi colocado por ele também. Foi colocado por ele. Eles têm uns jogos, né? Tem um jogo ainda para poder chegar à decisão. É lógico que são favoritos, né? O Flamengo é favorito, o Liverpool é favorito também para avançar, mas eles têm mais um jogo e foi colocado isso pelo Jesus. E aí quando a gente coloca alguns pontos, a gente pode analisar. A gente vai ver um Liverpool que sim, está preparado, mas que talvez não encare um Mundial da maneira como os brasileiros encaram, como o Flamengo vai encarar. Você acredita que dá para vencer o Liverpool? Então, Marcelo, eu acho assim, o problema do Flamengo, ele não tem relação com o Liverpool, né? A maneira como encara. Se o Liverpool não encarar essa final do Mundial como o Flamengo está encarando, o seu torcedor, isso não é problema do Flamengo, né? O Flamengo, assim, conseguiu uma conquista de Libertadores, conseguiu um título importante, está indo motivado, confiante, disposto a conquistar o Mundial. A gente espera, lógico, que o Liverpool vá com força total para que a gente veja realmente mais um grande jogo, assim como vimos também esse jogo da final da Libertadores. É um jogo aberto, eu acho que o Flamengo tem condições, o Liverpool é uma grande equipe, é uma equipe de investimento muito alto, jogadores de nível de seleção, enfim, e assim como o Flamengo, né? O Flamengo, assim, vai estar ainda mais bem preparado para esse jogo, de repente até mais descansado, porque o Flamengo ele pediu uma sequência de jogos muito grande para continuar brigando pelo título brasileiro, abrindo uma vantagem para ter uma tranquilidade para jogar esse jogo da Libertadores. Então, assim, é um jogo em aberto. Agora, o que o Liverpool vai fazer, isso não é problema do Flamengo. O Liverpool vai com um time, sei lá, misto, o Liverpool vai com as peças cansadas, tem algum jogador machucado. O Flamengo tem que se preocupar com o seu elenco, com a forma que ele vai encarar esse Mundial e disposto a essa conquista que é tão importante pro torcedor flamenguista. Com relação, eu só queria fazer uma colocação com relação ao Jesus, que ele falou que né, passou em 176 países. Eu recebi muitas mensagens da Turquia, né, meu? Então você vê aonde chega, né, a dimensão, a proporção que esse jogo tomou. Eu recebi mensagem do vice-presidente do Fenerbahçe, que é um cara apaixonado por futebol, mas o cara tem as preocupações dele com o clube também, de muitos torcedores turcos, né, dando os parabéns, porque sabe da relação que a gente tem com o Flamengo. Então, assim, com certeza foi um jogo assistido não só no Brasil, mas pelo mundo todo, e foi um jogo digno, assim. Eu não vou entrar no mérito de o Liverpool e Tottenham na Champions e Flamengo e River Plate na Libertadores, mas eu acho que o jogo de ontem foi um jogo muito digno, assim. Quem olhou para esse jogo, tirando brasileiros e argentinos, também se encantou. Também viu possibilidades diferentes, assim. Nossa, o River tá jogando muito bem, né? Ou, de repente, o Flamengo não tá conseguindo ser o Flamengo do campeonato nacional, e aí no segundo tempo você vê um Flamengo crescendo, o Jesus consegue fazer algumas mudanças, principalmente aqui na cabeça dos jogadores, para que eles consigam, né, continuar acreditando, e aí o final, a forma como foi o final, com esses 2 gols nos últimos minutos do jogo. Então, assim, acho que encantou a todos que assistiram, não só no Brasil, mas fora também, e também é uma força para a Libertadores, né, para essa competição que a gente gosta tanto, que a gente se encanta tanto, e também a gente saber que outros países estão olhando com carinho para essa competição tão importante para a gente. E aí a gente vê também, e volta para aquele assunto da final única, não combina com o futebol sul-americano, porque não dá, tinha que ser 2 finais, mas olha, ontem foi um grande espetáculo, e se em algum momento eu fui contra a final única, não me lembro, mentira, mas eu gostei, e olha, eu tô falando, eu vou me adaptar rapidamente à final única, eu estou me adaptando rapidamente a essa final única. Então, eu acho assim, os dois têm um sabor, né, porque assim, se você faz a final em 2 jogos também é bacana, porque você tem a torcida, aí você traz o jogo para sua casa, é uma forma de você encarar o jogo diferente, você faz o planejamento para um jogo, para de repente fazer o segundo jogo com uma vantagem ou com uma desvantagem um pouco menor, enfim, mas o jogo único tem essa adrenalina, né? Não tô sofrendo, isso aí, você sofre, você se entrega, né, de repente em um jogo só, e o torcedor ali acha que vai acabar o mundo dele, depois o mundo se abre de uma forma maravilhosa, essa possibilidade do jogo único, né? Então, assim, vai ficar marcado, a gente vai ter que se acostumar. Eu acho que a Conmebol, ela vai seguir com essa linha de jogos únicos, mas assim, como o primeiro jogo foi bacana demais. Foi muito legal mesmo, realmente. Eu não consigo fazer essa comparação com o Champions, mas acho que também não deixou nada a desejar. Eu acho que nem vale essas comparações que a gente faz, o jogo da Champions com Libertadores, o Flamengo de 81 com 2019. Assim, cada um tem
tem a sua história, aí é bacana demais você ver as gerações, você ver campeonatos diferentes. Assim, vamos aproveitar o nosso, que foi legal demais, assim. Foi uma final digna. Eu acho que, assim, torcedores de outros clubes, jogadores que disputaram a Libertadores, que lógico que assistiram, né? A maioria dos jogadores que disputaram a Libertadores assistiram o jogo também, e os caras entenderam que realmente estavam ali as duas melhores equipes. As que jogaram o melhor futebol dentro da competição e poderiam entregar numa final o melhor pro torcedor, seja do Flamengo, do River ou dos outros clubes. Então, assim, foi uma final de Libertadores muito digna e com muitos ingredientes para entrar para a história. É verdade. Hoje, inclusive, nas capas dos jornais lá de Portugal, a gente vê todo mundo falando do Jorge Jesus. A BBC de Londres transmitiu essa final, então realmente foi algo que foi visto pelo mundo inteiro. É muito legal e valoriza muito também o futebol sul-americano. Olha aqui, onde está o avião neste momento? Está ali perto de Bitinga, de Araraquara, São Carlos, está ali pertinho. Esse é o avião que traz a delegação do Flamengo. Daqui a pouquinho, mais uma hora, mais ou menos, uma hora e pouquinho, esse avião está pousando no Rio de Janeiro. E aí, meu amigo, a festa vai ser completa. É isso aí. Olha aí, todo mundo completa no centro da cidade, na Candelária, esperando o ônibus do Flamengo. Na verdade, eles vão desfilar em carro aberto, tá? Então, eles chegam, depois já entram em um carro aberto, saem do aeroporto e já começa o desfile. Todos esses torcedores, eles querem conversar, olhar, um tchauzinho dos jogadores, do Mister Jorge Jesus, da comissão técnica. Tô me lembrando agora da Copa do Mundo de 94, quando os jogadores voltam ao Brasil e fazem aí esse tour também pelo Brasil e desfilam em carro aberto, e é realmente muito emocionante. A gente vê todos os torcedores brasileiros esperando aquela seleção, e a gente vê agora então os torcedores rubro-negro esperando a seleção rubro-negra, a gente pode falar assim. Vamos para Lima, vamos conversar com o Mendel Bidlovski, ele tá por lá, ele que acompanhou, acho que não teve muito tempo de dormir, de descansar, mas tudo bem, né, Mendel? Nesse momento vale o esforço. É isso mesmo, bom dia, Marcela. A gente não teve muito tempo para dormir, não. Nem o torcedor do Flamengo, que vem comemorando desde ontem esse título, esperou 38 anos para voltar a comemorar um título da Libertadores. Bom, como você pode ver, tá tranquilo o clima aqui em Lima, porque muitos torcedores ainda estão dormindo. Comemoraram desde ontem. A gente tem imagens da comemoração dos jogadores do Flamengo, eles que voltaram para o hotel onde a equipe estava concentrada e depois foram para um ônibus que levou esses jogadores para o aeroporto. E dentro do ônibus a comemoração já começou, o ônibus que levou os jogadores para o aeroporto. Certamente no avião também a comemoração deve ter sido muito grande, e por toda a cidade torcedores do Flamengo comemoraram, e a gente pôde acompanhar muito legal também um clima de respeito entre torcedores do Flamengo e do River Plate. Muitos torcedores comemoraram, viraram a noite comemorando, estão dormindo nesse momento, mas alguns torcedores já acordaram. A gente tem aqui torcedores que já acordaram ou não? Estão acordados desde ontem, né? Desde ontem, virado um título que a gente já está esperando há muito tempo, né? Eu não vi o primeiro, que eu tenho 25 anos. E depois de ontem acabou o jogo, já viemos aqui para a ruazinha de trás, onde a gente fez a concentração de toda a torcida do Flamengo ali, brincando com a bateria, fazendo aquela festa até com o pessoal da cidade mesmo, e que só foi acabar agora às 6, 7 horas da manhã, e só deu tempo de comprar um pãozinho e tomar um café. Legal. Por etapas, falar primeiro, vocês vieram para cá também, não foi de uma forma muito convencional. Vieram de ônibus, não foi muito fácil essa viagem, né? Não sendo muito fácil, foi muita luta para poder chegar aqui.